Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí a caminho do trabalho, ouvindo essa palavra. Você que está deitado aí no seu travesseiro, escutando esse áudio, essa mensagem. Você que está aí nas suas tarefas cotidianas, lavando a louça, preparando seu café, que o Espírito Santo possa falar com você nessa manhã. Amém? Como é maravilhoso começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Como é importante alimentar o nosso espírito com a voz do Senhor. Não é verdade? No Salmo 119, versículos 10 e 11, o salmista escreveu o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que você hoje possa buscar ao Senhor de todo o coração. Guardar a palavra dele no seu coração para que você consiga resistir às tentações, para que o pecado não te domine. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós temos uma mensagem inédita da parte de Deus para você. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos postando reflexões bíblicas. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos fazer com que ela chegue a muitas vidas. E muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Irmãos, eu estou fazendo reflexões extraídas desse livro aqui, olha. Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Esse livro contém 365 mensagens. E a palavra de hoje é dia 25 de junho. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios. E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem
atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual, aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos coríntios estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto, usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo exousiazo mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas
ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha, esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar, livre para servir a Deus. Livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão dominadas pelos vícios. Seja qualquer um desses vícios que eu mencionei aqui, ou até outros que eu nem pude mencionar aqui. Tem coisas que se eu falar aqui, o YouTube derruba meu vídeo. Se você se encontra preso em algum vício, em algum mau hábito que tem te atrapalhado, escreva aqui pela fé: eu sou livre. Se você conhece alguém por quem você está orando, eu sei que na maioria das famílias tem pessoas presas em vícios. E como a família sofre com isso? Não é verdade? Como as famílias são atingidas. Porque às vezes a gente pensa que só o viciado que sofre, mas não, a família sofre junto. A família sofre perdas. A família sofre vergonha. A família é praticamente desestruturada quando tem uma pessoa que está presa em um comportamento vicioso. E você pode ser livre dos vícios. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se você tem orado a Deus por alguma causa específica,
mesmo que não esteja relacionada a vícios, coloque ela aqui nos comentários e eu quero orar por você de forma específica. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo. A liberdade que Jesus conquistou por nós. Que nós sejamos livres, sim. Não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir. Livres para amar, para perdoar. Para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria, que ele seja livre, Pai, desse cativeiro, que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Você pode todas as coisas. Você é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas nem tudo te convém, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um testemunho diante das pessoas, amém? Então seja livre para adorar a Deus, para viver uma vida que glorifique o nome do Pai. Antes de terminar, eu quero reforçar aqui o convite para o nosso encontro de casais. Está se aproximando mais uma edição do Casamento Firmado na Rocha. Vai ser em agosto de 2025, em Belo Horizonte. Se você deseja viver um tempo de cura, de libertação, de renovação na sua aliança matrimonial, esse é o momento ideal para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um número de WhatsApp para você entrar em contato, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Não demore muito, já tem muitos casais inscritos, mas as vagas são limitadas.
Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Se você conhece alguém que está preso em um vício que tem o prejudicado, mande essa mensagem para ele. E deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.